Olá, 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 traders. Como estão? Espero bem que estejam muito bem, porque hoje eu trago para vocês um conteúdo extremamente importante, um conteúdo fora de série. Vocês vão mudar a vossa forma de encarar os vossos trades a partir desta matéria, deste conteúdo que eu trago para vocês. Ah, eu espero realmente que vocês prestem bem atenção naquilo que eu vou explanar aqui neste vídeo, porque vocês serão traders diferentes a partir do momento que vocês assimilarem esta informação e vocês aplicarem isso, porque no momento em que vocês entenderem aquilo que eu vou explicar nesse vídeo, tudo vai mudar daqui em diante. O vosso nível de assertividade vai melhorar bastante. A vossa forma de encarar o gráfico vai também mudar para melhor. Acreditem, porque quando eu aprendi isto, tudo mudou. Mudou completamente. E eu acredito que vai acontecer a mesma coisa convosco. Desde que vocês prestem bem atenção neste conteúdo que eu trago aqui neste vídeo, ok? Então, sem mais demoras, vou logo ao tema desta aula, que é como ler velas ou candles de forma simples e descomplicada. Como fazer leitura dos principais handles. Este é o tema deste vídeo, desta aula que eu trago para vocês, traders. Ok, vamos embora. É o seguinte, antes de mais, ok? Antes de mais, esta imagem, acredito que vocês estejam a ver agora aqui nesta tela. A imagem, eu vou pegar aqui só o meu lápis, que é para vocês poderem entender melhor, ok? Então, é o seguinte. Nós temos aqui, ok? Nós temos aqui dois candles, ou seja, duas velas. No lado esquerdo, nós temos aqui o candle verde, ou seja, o candle de alta, e à direita nós temos o candle vermelho, ou seja, o candle de baixa, ok? Estes dois candles que nós temos aqui, e acho que vocês conseguem ver muito bem, são ambos candles similares na sua forma e na sua estrutura, ok? Então, o candle de alta, que é representado pelos touros, ok? Ele nasce, a sua abertura é aqui embaixo, ok? Ele abre aqui embaixo, ok? A sua abertura é aqui. E depois, deixe-me só mudar aqui a cor, ok? Para que eu prefiro a cor azul, ok? Eu gosto mais da cor azul. Vamos aqui. Oba! Então, nós temos aqui o nosso querido candle verde, ou seja, candle de alta. Então, o candle de alta, que é representado, ou que representa os touros, ok? Por que representa, por que o candle de alta representa os touros? Porque o touro, normalmente, quando ele está a lutar ou está agitado, ele levanta o seu chifre de baixo para cima,
ok? Diferente do candle vermelho, que é representado pelos ursos, porque o urso ataca de cima para baixo. Então, se vocês conseguirem fazer essa relação dos candle com estes dois animais, vocês vão perceber que no mercado financeiro, no gráfico de candlestick, existe uma luta entre os touros e os ursos que representam os vendedores, que é o candle vermelho, e os touros que representam os compradores, que são os touros que representam os compradores, que é representado aqui pela vela verde, ok? Então, sem mais demoras, eu vou começar a explicar como é que acontece essa formação, porque é preciso, antes de mais, que vocês entendam como é que se forma um candle, ok? Let's do it. Bora. O candle verde, ou seja, o candle também chamado candle de alta, que representa os compradores, representa os touros, ele nasce aqui é a sua abertura, ok? Nasce aqui e ele termina aqui, ou seja, o seu fechamento é aqui. Mas, entretanto, tu vais perguntar, mas o Hustler Trader, tá bem, ele nasce aqui embaixo e depois termina lá em cima. Tá tudo bem, até lá nós conseguimos compreender. Mas o que é isto aqui que nós estamos a ver aqui? O que é isto que está aqui em cima? Isto que está aqui embaixo. Ok, já vou explicar. É o seguinte. Vez embora já tenha explicado que o candle verde de alta, ele tem a sua abertura aqui e depois o seu fechamento aqui, ok? Não significa exatamente que ele tenha simplesmente se formado. Eu vou deixar assim mais claro. Vamos supor que esta é uma vela de 5 minutos, ok? Por aqui 5 minutos. Esta é uma vela de 5 minutos. Então, vamos supor que essa vela nasceu às 15 horas. Uma vela de 5 minutos leva 5 minutos para se formar. Então, a vela nasceu aqui às 15 horas. Ok? E depois, às 15:02, ela chega até aqui, atinge a sua mínima, às 15:02. Mas isso significa o quê? Que até aqui ela atingiu a sua mínima, às 15:02. Mais tarde, essa vela sobe até às 15:04, por exemplo, né? Até às 15:04, ele chegou até aqui, atingiu a sua máxima. Ou seja, o preço, porque o candle representa o preço, ok? Até às 15:04, o candle atingiu a sua máxima. E às 15:05, ela fechou aqui. Houve o seu fechamento exatamente aqui. Ok? Ou seja, o candle nasceu aqui, teve a sua abertura às 15 horas e ponto. Depois, às 15:02, ela caiu aqui, atingiu a sua mínima. O preço atingiu a sua mínima aqui, porque esse é o preço de abertura e esse é a mínima que o preço atingiu durante
o período da sua formação, que é de 5 minutos. Ok? Então, o que acontece? O candle, até às 15:04, ele chegou aqui, atingiu a sua máxima. Então, mas às 15:05, ela fecha aqui, e aqui onde houve seu fechamento. Acredito que vocês estejam a entender o que eu estou a tentar explicar aqui, ou mesmo a explicar, porque é uma coisa tão simples de se perceber. Mesma coisa com aqui o nosso querido candle vermelho. Este candle vermelho que representa os vendedores no mercado, ok? No gráfico de candlesticks, obviamente. Então, o candle vermelho, aqui estamos a ver uma seta a representar baixa, quer dizer, está a demonstrar uma baixa dentro do gráfico de um determinado tempo. Então, o candle vermelho, ele nasceu aqui às 15 e ponto, nasceu aqui. Por exemplo, às 15 pontos, ele nasceu aqui. Mas, entretanto, ele atingiu ele subiu um pouco, às 15:03, ele chegou até aqui. Ok? Às 15:03, ele chegou até aqui, atingiu a sua máxima. Mais tarde, ele cai e chega até aqui, às 15:04. E depois ele fecha aqui, às 15:05, que é a vela de 5 minutos. É uma vela de 5 minutos. Ok? É uma vela de 5 minutos. Bom, isto aqui é só para vocês, com certeza muitos de vocês já sabem como é que se forma um candle, tanto de compra como de venda, tanto um candle de alta como de baixa. Então, o mais importante que eu quero que vocês entendam aqui é que o candle conta uma história. Todo candle, ao se formar, está a contar uma história. Quando nós olhamos para o gráfico, nós percebemos que o gráfico está a nos contar uma história. Os candles falam, eles dizem alguma coisa, e é preciso que nós consigamos fazer uma interpretação daquilo que o candle ou o gráfico está a nos dizer naquele determinado momento. Então, com este conteúdo que eu trago para vocês aqui hoje, vocês vão poder perceber, vão poder fazer uma melhor interpretação daquilo, da história que os candles estão a contar para nós. Ok? Let's do it. Vamos aqui mudar a tela. Espero que vocês tenham compreendido. Bora, bora, bora. Vamos só aqui apagar isto que está aqui. Não é verdade? Espero que vocês estejam a gostar, porque essa é uma aula muito top, muito boa. Caso tiver alguma dificuldade em compreender, é só voltar o vídeo no princípio e voltar a assistir novamente, porque é mesmo assim que se aprende. A repetição é a mãe do aprendizado, ok? Vamos embora. O que é que nós estamos a ver aqui? O que nós estamos a ver aqui é basicamente 5 candles. Mas que tipo de candles são esses?
são candles compradores. São candles verdes, que representam uma alta dentro de um gráfico, que representam um movimento de alta, que representam que os compradores estão em alta, ou seja, estão a dominar o mercado naquele momento. Mas acreditem, se vocês olharem para esses candles, esses 5 candles que estão aqui, cada candle conta uma história. É isso que eu trago para vocês aqui, traders. Eu trago para vocês este conteúdo maravilhoso para que vocês possam perceber de uma vez por todas a história por detrás dos candles. Porque os candles falam, eles dão uma informação e é preciso que vocês entendam qual é a mensagem que o candle está a tentar transmitir neste exato ou naquele momento ou no exato período de tempo, ok? Então, vamos começar agora. É o seguinte. Aqui do meu lado esquerdo, estamos a ver aqui um candle forte. Até esse candle nós chamamos de candle de força, ou seja, uma vela de força. Tem outros nomes, né, conhecidos aí como Morobuzu, ok? Mas, entretanto, você não precisa exatamente ficar a decorar o nome dos candles, das velas, dos padrões de velas. É desnecessário. O que você precisa é tentar entender qual é a história que o candle está a me contar neste determinado momento. É isto que vai fazer com que você consiga fazer uma leitura melhor do gráfico e, consequentemente, vai te possibilitar fazer as tuas entradas de forma confiante e fazer operações assertivas. Por quê? Porque você não está a depender de indicadores, você não está a depender de simplesmente quando o preço toca numa resistência ou num suporte, mas você está a fazer a leitura do candle. Você está a seguir a história, estás a ler a história, a mensagem que o candle está a tentar transmitir naquele determinado momento. Ok? Então, bora lá. Este candle, qual é a história que ele está a nos contar? Eu vou vos explicar qual é a história que este candle ou esta vela está a nos contar. Essa é a parte importante. Vejamos. Nós já sabemos que o candle de alta, ele nasce aqui embaixo. Ok? Ele nasceu aqui, vamos supor que às 6 horas, o nosso querido candle verde nasceu aqui, às 6. Vamos supor que é um candle de 5 minutos, ok? 6 horas, ele nasce aqui. E até 6:05, ele chegou aqui, ele fechou aqui. Ou seja, aqui ele nasceu e o seu fechamento foi aqui. O que esse candle está a dizer pelo seu tamanho? Ele está a dizer que existe uma presença forte dos compradores. Existe naquele exato momento uma presença forte dos compradores. Esta é a história que este candle está a nos contar. Existe uma presença muito forte dos compradores neste determinado momento. Então, vamos ao segundo candle. O que este candle está a nos contar? Este candle nasceu aqui. Nasceu aqui num determinado momento. Supor que ele nasceu às 6:25. Nasceu aqui às 6:25. Mas o que aconteceu depois? Ele caiu. Ele caiu. Ou seja, existiu em um determinado momento uma força vendedora. Os vendedores entraram
e mandaram o preço para baixo. Os ursos entraram em ação e mandaram o preço para baixo. Ok? Mas, entretanto, o que acontece? Ou o que aconteceu? Assim que os ursos mandam o preço para baixo até aqui, de novo entra uma força compradora. Ok? Eu acho que até vou mudar aqui a cor. É melhor para que vocês tenham uma... Ok? Vamos só aqui mudar aqui a cor para verde mesmo, para que vocês possam entender exatamente do que estamos aqui a falar. Ok? Porque isso aqui é algo extremamente importante. Ah, esse verde aqui não. Obviamente que não, que não. Então, espero que vocês estejam a gostar do tema aqui abordado. Eu acho que ele... espero que vocês estejam a gostar, ok? Ok, já está tudo em ordem. Está tudo em ordem. Ok? Good. Bom, então, o que é que nós temos aqui? O que é que temos aqui? Nasceu aqui e fechou aqui em cima, ok? Presença compradora muito forte naquele exato momento. Bem, vou voltar a explicar aqui o caso deste candle. O candle nasceu aqui às 6h25, ok? E em um determinado momento apareceram os vendedores e mandaram o preço para baixo, até aqui. Então, mas depois apareceu novamente os compradores e voltaram a mandar o preço para cima e veio fechar até aqui. O que isto representa? Representa o quê? Uma grande presença compradora, ou seja, havia algum tempo, dentro do período de 5 minutos, no momento em que o candle abre, que o candle, o gráfico, o mercado, estava a ser dominado pelos vendedores em algum momento. Mas, neste determinado momento, apareceu os vendedores, mas depois apareceram os compradores, ok? Os compradores apareceram em peso e o preço terminou lá em cima e fechou aqui, às 6h30. Então, neste caso, este é um segundo, numa escala de 1 a 5, se nós formos colocar esses candles numa escala de 1 a 5, este é o segundo candle mais forte depois deste. Este é o segundo candle mais forte porque ele representa uma grande força compradora no final, quer dizer, os compradores entraram em peso e fecharam o preço lá em cima. Então, é preciso que vocês entendam isso. Ok. Eu espero que vocês realmente tenham compreendido o que isto significa. Isto significa que, numa escala de 1 a 5, este candle é o segundo candle mais forte, depois deste, obviamente. Vamos passar para o terceiro candle. O que este candle está... Qual é a história por detrás deste candle? Este candle está a nos contar o quê? Que o candle nasceu aqui, ok? Nasceu aqui, mas depois aconteceu o quê? Houve um momento que os ursos entraram em ação, ou seja, os vendedores.
mandaram o preço para baixo. Mas depois apareceu novamente os compradores, mandaram o preço lá em cima. Mas antes desse candle fechar, apareceu novamente aqui em cima uma presença vendedora, mas não foi suficiente para mandar o preço lá embaixo. E o candle fechou aqui. Ou seja, no final do dia, os vendedores venceram, porque para vocês entenderem de uma vez por todas, no gráfico existe duas forças, que é a força compradora e a força vendedora. E uma luta contra a outra. Então, neste caso, havia uma luta entre os vendedores e os compradores, e esse candle está nos contar que, em algum momento, os vendedores estavam cá presentes, mas não demoraram muito. E, novamente, os compradores entraram em ação, ok? Levaram o preço lá em cima, atingiu aqui a sua máxima, mas antes de fechar, houve um período em que os vendedores tentaram entrar novamente em ação. Entraram, mas não foram suficientemente fortes. A presença compradora foi mesmo muito forte, e o candle terminou aqui em cima e terminou verde, obviamente. Então, numa escala de 1 a 5, este é o terceiro candle mais forte. O capa? Vamos embora. Vamos para esse nosso quarto candle. Este candle, também conhecido como, alguns chamam doji, também conhecido como candle da indecisão, ok? Porque este candle, quando aparece, normalmente é quando o mercado mas isso só em lugares específicos, como em suportes e resistência. Ele dá informação de que o mercado não sabe em que direção ele vai, se vai para cima ou se vai para baixo. Mas isso só em lugares específicos, como suportes e resistência. Ok, bora. O que é que este candle está a nos contar? Qual é a história que este candle está a nos contar? Este candle está a nos dizer assim. É assim. Às 12 horas, eu sou um candle de 5 minutos. Às 12 horas, eu nasci aqui. Mas, até as 12 e 2 minutos, houve uma agressão dos vendedores e levaram o preço para baixo, até aqui. Mas depois, novamente, os compradores disseram, não vamos se deixar. Nós vamos entrar. Desculpem, deixa eu só aqui apagar isso. Deixa eu só apagar isso, ok? Estamos de volta. Bora, estamos de volta. Muito bem. Então, eu dizia que depois os compradores entraram novamente. Tipo, havia uma luta de puxa-puxa, um daqui, um dali. Então, os touros de um lado, os ursos do outro lado. Então, aqui apareceram novamente os compradores, levaram o preço lá em cima, até aqui. Levaram o preço até aqui. Mas depois, novamente, os vendedores não se deixaram também e mandaram novamente, começaram a mandar o preço lá para baixo. Mas não conseguiram vencer, porque a força compradora foi superior e os compradores conseguiram fechar o preço aqui, exatamente às 12 e 5 minutos.
Então, os compradores venceram. Mas ainda assim, se nós formos a ver, e se nós formos a olhar para este candle, vamos encontrar um certo equilíbrio, tanto da força vendedora como da força compradora. Ou seja, se você olhar para os pavios, o pavio deixado por este candle, porque este é o corpo do candle, ok? Este é o corpo, este é o corpo, é o corpo, este é o corpo, e estes são os pavios, ou também chamado de sombra, ok? Pavio ou sombra. Então, se nós formos a ver aqui, esta sombra daqui e daqui é igual. Então, mostra que existe um certo equilíbrio, tanto dos vendedores, da presença vendedora, como da presença compradora. Mas só que o que acontece? Ela terminou verde porque no final quem venceu foram os compradores. Então, de uma escala de 1 a 5, este é o candle com uma certa presença, com uma certa presença em termos de candles de alta. Mas, entretanto, não é assim tão forte em relação, por exemplo, a este, o primeiro, o segundo e o terceiro, porque aqui houve muita presença vendedora antes do fechamento da vela, ou do preço, se assim podemos também chamar. Agora, temos aqui o último candle. O que é que este candle está aqui a nos contar? Qual é a história que está por detrás deste candle? Este candle está a nos contar o seguinte: que ele nasceu aqui e depois ele chegou até aqui. Ou seja, em algum momento este candle estava parecido com este aqui. Em algum momento ele chegou a ficar como este. Por exemplo, se ele nasceu às 11 horas e 15 minutos, que é um candle de 5 minutos, até às 11h17, por exemplo, ele já estava aqui. Era um morobuzu, ok? Mas só que antes do candle, da vela terminar de se formar, antes do fechamento do preço, os vendedores entraram com uma agressão e mandaram tudo para baixo. Aqui, mandaram tudo para baixo. Houve uma grande força vendedora. Mas, infelizmente, não conseguiram fazer com que essa vela terminasse vermelha. Mas, ainda assim, houve uma grande presença vendedora neste candle, ou durante a formação deste candle. E o candle fechou aqui. Vamos lá ver. O candle fechou aqui. Este é um candle na família dos candles compradores. É um dos candles mais fracos, se não dizer mesmo mais fraco. Por quê? Porque este candle é mais vendedor do que comprador. Se formos a ver o tamanho do pavio dele que ele deixa em relação ao seu corpo, ele está a mostrar que realmente os vendedores estavam em tiveram uma maior influência, um maior peso durante a formação deste candle. E se formos a pintar este candle, por exemplo, a vermelho, aqui assim, se pintarmos tudo aqui vermelho, vamos notar que existe mais presença vendedora do que compradora. Então aqui nós podemos já desconfiar. O que é que este candle está a dizer? Que começa a enfraquecer o poder dos compradores. O poder dos compradores começa a enfraquecer. Essa é a história que este candle está a nos contar.
que o poder, a força dos compradores está a enfraquecer e os vendedores estão em peso. Se fosse considerar uma luta, né, que exatamente é mesmo uma luta, então isso está a mostrar claramente que os vendedores estão em peso. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos passar para outras figuras aqui, ok? Para outros candles. Para os outros candles. Vamos aqui apagar isso. Ok? Eu espero que vocês tenham apanhado, né? Porque essa informação é de extrema importância. É um conteúdo top, né? É um conteúdo top. Então, bora lá mudar aqui a imagem na tela. Ô capa. Bem, temos aqui candles vermelhos, ou seja, candles que representam os vendedores. Sem mais demoras, vamos lá mostrar aqui o que é que está-se a passar. Qual é a história por detrás destes candles, ok? Qual é a história por detrás destes candles? O que é que nós estamos a ver aqui? Temos aqui, primeiramente, um candle vermelho de baixa, ok? O que é que ele está a nos contar? Ele está a nos contar que, por exemplo, às 6 horas da manhã, um candle de 5 minutos, novamente, ele nasce aqui. Nasceu aqui. E até às 6h05, ele fechou aqui. Se olharmos para esse candle, a história que esse candle está a nos contar é que existe uma grande força vendedora neste exato momento. No período das 6 horas até 6h05, é uma dominância ou predominância vendedora dentro daquele período. Então, este é um candle de força vendedora. Numa escala de 1 a 5, é uma vela de força vendedora. É a primeira vela de força vendedora, numa escala de 1 a 5. Temos aqui este segundo candle. Qual é a história que esse candle está a nos contar? A história que esse candle está a nos contar é que ele nasceu aqui. Nasceu aqui às 6h25, por exemplo, uma vela de 5 minutos. Mas houve um período em que os compradores entraram em ação e levaram o preço aqui para cima. Levaram o preço cá para cima. Mas depois entrou novamente a força vendedora e mandaram tudo para baixo. Tudo para baixo. E a vela fechou aqui. Então, se formos a ver como isso aconteceu, ou seja, em algum período os vendedores estavam a mandar, mas depois em algum período os compradores estavam a mandar, os compradores estavam a mandar, esse verde, mas depois os vendedores entraram novamente em ação e mandaram tudo para baixo. Ou seja, mandaram tudo para baixo, até aqui. Ok? Até aqui. O preço fechou aqui. Então, numa escala de 1 a 5, este é o segundo candle mais forte. Porque houve uma grande presença vendedora e no final os vendedores venceram. E de que forma? Porque os vendedores começam de cima para baixo.
Os compradores tentaram mandar, empurrar o preço lá em cima, mas os vendedores entraram novamente e mandaram tudo para... Quer dizer, eliminaram toda a força compradora. Ok? Vamos nesse terceiro candle. Neste terceiro candle. O que este candle está a nos contar? Este candle está a nos contar o seguinte. Ele nasceu aqui. Ok? Nasceu aqui às 11 pontos. Mas depois houve uma ligeira força compradora que levou o preço para cá. Mas, novamente, os vendedores entram em ação e mandam... Os vendedores entram em ação e mandam o preço para baixo, até aqui. Mas só que antes do fechamento da vela, vamos supor ser aí 11 horas, e até aqui já eram 11h04, e quase já a chegar a 11h05, houve uma ligeira presença compradora que mandou, que tentou fazer alguma coisa durante esse período, mas não foi suficiente para mandar o preço novamente lá para cima. Então, o candle fechou vermelho, fechou aqui embaixo. Então, numa escala de 1 a 5, esse é o terceiro candle mais forte. O capa? Good. Let's do it. Vamos embora. Agora vamos olhar para este candle aqui. Este candle. O candle de indecisão, também chamado de doji, ok? O que este candle está a nos contar? Está a nos contar a seguinte história. Ele nasceu aqui, em um determinado período de tempo, entrou a força compradora e mandaram o preço lá em cima, até aqui. Mas depois, novamente, entraram os vendedores e mandaram o preço até aqui, boom, para baixo. Até aqui, atingiu a sua mínima aqui. Mas depois, entraram novamente os compradores e mandaram novamente o preço para lá em cima, mas não foram fortes o suficiente. E o que aconteceu? Os vendedores venceram e a vela terminou vermelha. Mas se formos a ver, durante a formação dessa vela, houve 50% da presença compradora e 50% da presença vendedora, da força compradora e da força vendedora. Então, este é um candle de uma escala de 1 a 5. É o quarto candle, né? Está no quarto lugar, mas não é um candle forte. Não é um candle forte, porque é um candle que teve 50-50 dos dois lados. Então, ele está a demonstrar uma indecisão, que o mercado não sabe se sobe ou se vai para baixo. Isso, sobretudo, quando ele está em zonas como de suporte, ou regiões de suporte e regiões de resistência. Ok? Bora lá. Agora vamos olhar para este último candle. O que este candle está nos... Qual é a história que este candle está nos contar? Ok? Este candle está nos dizer o seguinte. Eu nasci aqui. Eu nasci aqui. E depois, BUM! Em algum período ele chegou aqui. Ou seja, em algum momento, este candle foi um morobuzu vermelho, tal como este. Em algum momento, antes do fechamento, logicamente. Mas depois, entra uma força compradora e manda tudo lá em cima.
Mas antes do candle fechar, antes do candle, antes do fechamento do candle, o candle termina, obviamente, termina vermelho, mas ainda assim, se formos a ver o corpo deste candle em relação ao pavio, mostra-se claramente, em um determinado momento, houve uma grande presença compradora, desculpa, uma grande presença compradora, representada aqui no verde. Houve uma grande presença compradora, que mandaram tudo para cima. Deixa-me só colocar aqui uma seta. Eles mandaram tudo para cima, mandaram o preço lá para cima. Mas, infelizmente, não foram vencedores. O candle terminou vermelho, mas ainda assim, este é um candle de baixa ou vermelho ou de venda fraco. É um candle de baixa fraco. Então, numa escala de 1 a 5, ele é o quinto candle, mas ele é um candle fraco. Porque esse candle, se nós formos a ver a história que esse candle conta, mostra-se claramente que é um candle mais comprador do que vendedor. Por isso é que quando encontramos esse candle vermelho em zonas como de resistência e suporte, por exemplo, quando encontramos esse candle numa zona de suporte, há grandes possibilidades de haver uma virada, uma reversão no movimento, no gráfico. E começamos a ter, se tínhamos um movimento de baixa, começamos logo a ter uma presença dos compradores. Porque aqui esse candle está a mostrar claramente que os compradores tiveram em grande, em peso, em uma linguagem mais terra a terra, não é? Tiveram em peso. Foram mais, ganhamos, mas sentimos mesmo não que os compradores estavam em excesso, estavam em massa. Então aqui você começa a entender que esse é um candle vendedor, mas é um candle vendedor fraco. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham percebido e tenham gostado deste conteúdo, desta matéria que eu trouxe para vocês. Caso vocês não tenham compreendido muito bem, eu sugiro que voltem a ver o vídeo novamente, porque vocês vão entender que isto realmente muda a vossa forma de encarar o mercado, de fazer as vossas análises, fazer as vossas entradas, e cada vez mais, tanto em opções binárias como em Forex, vocês vão começar a fazer uma análise mais concisa, uma análise mais precisa e, consequentemente, poderão fazer entradas assertivas. Ok, traders? Muito obrigado por terem prestado atenção ou por terem acompanhado esta aula. Ok? Quem estiver assistindo no YouTube, simplesmente deixa um like, se inscreva no canal, porque eu passarei a deixar conteúdos conteúdos extremamente interessantes que podem fazer com que vocês cada vez mais se tornem traders melhores, traders profissionais, que este é o caminho, este é o objetivo. Então, fiquem bem, bons estudos, estamos juntos, Hustler Trader convosco, you already know how it is, ok? Thank you.